força negra que nos compõe, que força negra é essa, de onde é que ela vem, não é? Quem é que a tem, para que ela serve? E aí, a Ró falou, não é? Que a gente, que bom, e que tal continuarmos nesse movimento? E aí, Uhum. então, esse programa foi fundado, e eu, Sandra, não é? E a Lívia somos curadora, e eu digo que a Ró é coordenadora. Ela fica querendo dizer que não, mas a gente fica dizendo que ela é coordenadora, tá? Mas tenho muita honra pela concessão, Ró, do espaço, não deixo de falar, porque é uma grande colaboradora, Matheus, né? Para a gente pensar um mundo justo, um mundo mais igualitário, né? Um mundo que tem equidade, e que pensa a partir de uma perspectiva, né? De uma força amorosa. E aí todo esse Uhum. espaço é esse espaço de colaboração, né? A sua presença também já é uma colaboração. Maurinha, Sandra me parece familiar. Ela pode falar dela, Matheus. Eu É, penso mesmo, Matheus, eu não sei da onde, mas aí quando eu te vi, eu reconheço esse rosto. Então, você fica já foi lá na claro. escola? Não. Não é pela Aliás, fui UERJ, não? bote aqui para Aham. lembrar sempre. Sim, sim, muito Foi bom. realmente uma noite maravilhosa. Pois é, para quem não sabe, o Matheus é meu chefinho, não é? Tenho muita honra, Rosa, Sandra e os outros, né? Os demais que estão aqui. Queria dizer isso a ele de novo, não é? Faço questão de dizer isso publicamente. Matheus é o meu vice-diretor, não é? A minha diretora está aqui também, Tati, hoje estava na estante, deve ter caído na estante de volta. Jaqueline também, que acabou de entrar. E é muito bom ser liderada por uma pessoa, não é? Com as perspectivas, com as concepções de mundo que você tem, Matheus. E depois ser guiada, ser gestada, não é? Ser administrada pedagogicamente por um ser humano tão gente, não é? Tão espetacular, eu digo. Matheus é um ser humano espetacular. Eu vejo poucas pessoas, né, que transbordam amor, que transbordam esperança, que nos alcançam, não é, com jeito, com modo amoroso de ser, né? E não é um amor qualquer, né? É um amor de verdade, é um amor engajado, né? É um amor que permanece, que fica, que alcança. E eu digo assim, do fundo do meu coração, com a minha alma, Matheus, que o meu coração é carnudo e às vezes ele, sabe, dá uma escorregada na fraqueza, mas com a minha alma, que eu lhe admiro muito e para mim é uma honra estar aqui de novo lhe ouvir. Né? A gente costuma ter um ritual de passagem, não é isso? Um ritual de abertura, mas eu estou falando de passagem, mas de passagem também. Um ritual de abertura, né? E aí, por uma questão de africanidade, de respeito à ancestralidade, quem costuma fazer esse ritual é a nossa amiga, não é nossa irmã, Lívia. E aí, Lívia não está, porque Lívia veio aqui primeiro, viu primeiro, pensou, e Lívia é uma sacerdotisa, né? Então, Lívia costuma fazer esse abertura. Eu não me ousei a fazer, mas eu gostaria muito que Sandra liberte as boas-vindas e Uhum. fizesse esse ritual da maneira dela, né? Representando a nossa irmã Lívia. Vamos lá. É, fazendo as vezes de Líbia Maria, e as outras não pode estar presente. A gente sempre precisa começar pedindo licença e a bênção de quem veio antes, Uhum. que diz da nossa força, da nossa condição de estar aqui. Eu gostaria de
registrar que Lívia não vai estar no quadradinho, mas ela sempre estará com a gente. É a capacidade de Lívia e toda a vibração de amor e de forma contributiva é algo muito marcante. É difícil pensar esse espaço e essa experiência sem sentir a presença da Lívia. Então, registrar essa presença e registrar essa vibração de saúde e de amorosidade. Mais uma vez, gratidão imensa, não vou ser repetitiva, mas é muito rico esse espaço, essa possibilidade de colaboração e construção coletiva é algo que, no geral, me emociona e eu vejo que acaba envolvendo também as pessoas que estão presentes, as pessoas convidadas. Que foi? Eu vou trazer só um ponto que eu preciso falar desse ponto, que é esse rito que a gente segue tem a ver com as nossas origens, com a nossa ancestralidade. E quando a gente pensa nesse movimento ancestral de referenciar, de reconhecer quem veio antes, nós estamos pensando numa conexão muito fina com as religiões de matriz africana, que é o que responde melhor aos nossos anseios. E o ponto fundamental da religião de matriz africana é a natureza. Uma natureza que está sofrendo de uma maneira desmedida, uma natureza que eu, pelo menos, não consigo dar conta de pensar como é que os governantes, né, eles podem deixar queimar animais serem queimados vivos e espaços correspondem a nações sendo destruídas por labaredas de fogo, uma coisa que pode ser diferente. Então, eu fiquei pensando muito nessa situação porque sem natureza não há ser humano. Exatamente. Então, que a gente possa, durante esse momento, estar conectado também com essa necessidade de... eu tenho recebido muitas correntes no sentido de vibrar por chuva, mas eu penso que a gente precisa vibrar para que o Criador, ou seja, a força que cada uma das pessoas acreditam é a força maior, que possa tocar o coração das pessoas que podem fazer diferente. Eu lembro que das várias imagens que eu assisti essa semana, havia uma onça e a onça estava com as 4 patas completamente destruídas. Ela estava no canto, acuada, sofrida. E é muito terrível você imaginar um ser tão poderoso e tão potente como a onça naquela condição de estar completamente vulnerável e em flor, né? Em dor. E aquela imagem, para mim, é a imagem de todo o contexto. Então, que a gente possa vibrar no sentido de tocar o coração dessas pessoas que podem agir para fazer a diferença com relação a esse contexto. Porque não dá para pensar eu, você, Maura, Matheus, Rosângela, Janaína, Tatiana, todas as pessoas que estão aqui, todo mais que fazem parte dessa força que nos compõe, e essa força necessariamente tem que vir junto com Gaia. Então, a partir dessa honraria, porque eu estou falando no sentido de honrar mesmo a Mãe Natureza e tudo que
ela pode nos conduzir, nos ofertar. Eu já passo a palavra para Matheus, porque ele traz uma fala que eu estou ansiosa por ouvir, eu e todas as demais pessoas, porque eu ainda não conheço essa sua famosa fala, Matheus. E ela, como tem uma perspectiva negra que permeia a fala, e a gente vai pensar em movimentos sociais de cultura que tem a ver com essa força que nos compõe e das possibilidades de uma vida diferente, né? De uma vida segura, de uma vida com qualidade, de uma vida com respeito, de uma vida que nos respeite e respeite a todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Então, eu não vou avançar mais, porque quem está aqui hoje para trazer essa construção, essa colaboração é Matheus. E eu agradeço, nós agradecemos por sua disponibilidade, pelo conteúdo que você vai trazer agora. É com você. Pois bem, Sandra, muito obrigado pela introdução, pelo ritual de abertura. A tua fala me tocou bastante, porque eu sou formado em biologia, em licenciatura em biologia, e a gente aprende muito, mas não só por isso, a valorizar a vida. E a gente está vendo que a vida, ultimamente, não está sendo valorizada. Nem a vida humana, nem a vida não humana. E isso é bastante entristecedor, porque as próprias culturas africanas nos mostram que é preciso valorizar toda forma de vida, porque todas elas são interdependentes. Se hoje o Pantanal queima, amanhã a fumaça está dentro da nossa casa. E outras consequências graves que isso pode trazer. E como você mesma colocou, e achei perfeito, que se é de responsabilidade dos seres humanos a queimada que está acontecendo, é também de responsabilidade dos seres humanos extinguir isso, né? Para esperar por chuva, porque a chuva não vem por conta também da ação humana. Então, é preciso a mobilização individual, coletiva, dos poderes públicos para extinguir essas chamas antes que elas nos extinguam a todos, tá? Mas, entrando no tema de hoje, a gente vai falar sobre a força afrofuturista. Quando Maura me fez o convite, por falar nisso, muito obrigado, Maura, pelo convite. Ela disse que já estava aguardando esse convite já há algum tempo, esperando uma oportunidade. E a oportunidade apareceu de maneira triste, mas muito contundente. E aí, com essa oportunidade, eu aceitei e estamos aqui agora nessa conversa. Pois bem, eu sou Matheus, professor, homem cis, negro, e ultimamente, nos últimos 2 anos, tenho pesquisado bastante na teoria e na prática sobre o afrofuturismo. Essa pesquisa ela coincide com alguns eventos que aconteceram no mundo. E aí eu coloco aqui, o principal deles foi eu ter assistido o filme Pantera Negra. É importante colocar isso porque esse filme ele foi o motivo de eu estar aqui por vários caminhos diferentes. A gente vai falar dele também mais tarde. Pois bem, o que a minha pesquisa sobre afrofuturismo me trouxe? Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu resgatar. Primeiramente, a gente tem esse ímpeto de tentar definir afrofuturismo. E, ao mesmo tempo que a gente tenta, a gente muitas vezes não consegue direito, porque é difícil a gente definir algo que a gente está vivendo, algo que a gente está imerso, que está acontecendo agora. É muito mais fácil, e aí a gente pode entender pelo ponto de vista historiográfico, é muito mais fácil você entender algo que aconteceu no passado, olhando de
fora do que você entender o que está acontecendo agora. Entender e nomear e definir, enfim. Algumas pessoas colocam o afrofuturismo como um movimento artístico, cultural. Outras pessoas colocam como uma filosofia de vida. Recentemente, uma live que eu fiz com o Otun Elebogui no canal Biologia do Oprimido, a gente falou sobre afrofuturismo. E ele trouxe um conceito que eu gostei bastante, eu vou usar ele aqui para definir, que é uma postura. O afrofuturismo é uma postura em relação à vida, em relação à população negra, em relação ao futuro do povo negro. E eu vou adotar aqui esse significado porque, realmente, quando a gente fala de postura, eu vou aproveitar e ajeitar minha postura aqui também, né, porque estou escorregando a cadeira, mas quando a gente fala de postura, a gente está dizendo a forma como a gente vai agir em relação a alguma coisa. Então, o afrofuturismo, ele também, além de tudo que faz, ele nos orienta a como agir, como ter certas posturas em relação ao mundo. Nas minhas pesquisas, eu encontrei o texto de uma pesquisadora chamada Yazek, que ela coloca que o movimento afrofuturista é considerado um modo estético mais amplo, que engloba uma gama diversificada de artistas trabalhando em diferentes gêneros e mídias, que estão unidos por seu interesse comum em projetar futuros negros derivados de experiências afrodiaspóricas. E essas duas características são muito importantes. Primeiro, a projeção de futuros negros. O afrofuturismo se dedica a isso, a projetar futuros negros. E ele projeta criando artisticamente, culturalmente, com base nas experiências afrodiaspóricas e também em experiências africanas. O afrofuturismo ele defende a ideia de que pessoas negras existirão no futuro. E aí você pode pensar comigo que, poxa, por que essa ideia precisa ser defendida? Por que as pessoas precisam criar um movimento para defender a ideia de que pessoas negras existirão no futuro? Ora, essa necessidade existe principalmente porque existe uma outra ideologia, um outro conjunto de ideias e obras que diz que as pessoas negras não vão existir no futuro. Então, é preciso lutar contra essas narrativas que já existem, dizendo que não haverá negros no futuro, que o futuro não é negro. E por isso, essa é a principal mola propulsora do futurismo, é mostrar visões de futuro, possibilidades de futuro em que negros existem e ocupam não os espaços que são relegados a nós atualmente, mas ocupam posições de poder, são valorizados, são livres e vivem em plenitude e em abundância. Então, o futuro pintado pelo movimento afrofuturista é um futuro em que pessoas negras existem e estão ocupando espaços de poder, estão vivendo plenamente, estão produzindo e não são uma categoria menor numa hierarquia de raças humanas. O afrofuturismo faz isso, faz essa criação do futuro, essa projeção do futuro, através da criação de narrativas ficcionais. Então, a principal ferramenta das obras afrofuturistas é criar ficções. E é importante colocar a isso que, assim, criam-se ficções porque, como já disse, a história do povo negro é principalmente marcada por acontecimentos negativos. Ou o que a gente mais conhece do povo negro são os acontecimentos negativos que nós vivemos. E aí é preciso criar, então, ficções para, através dessas ficções, trazer mensagens positivas, trazer ideias positivas. E essas narrativas ficcionais imaginam e efetivamente trazem pessoas negras ocupando esses espaços de poder, sendo protagonistas das suas próprias histórias. E
eu preciso falar da importância do poder que as narrativas ficcionais têm. Trago para isso alguns exemplos que vocês mesmos podem ter vivido. Quem aqui, quando era criança, assistindo ou lendo ou tendo algum contato com história de fantasia, já não se imaginou no lugar de um personagem? Já não quis ser, já não projetou futuros para si com aquele personagem, com aquela personagem? Então, a gente que tem contato com essas narrativas de ficção, a gente é afetado por isso. E a gente começa a projetar futuros a partir disso. Quantas vezes aqui a gente não assistiu um filme ou leu um livro que tinha um personagem que exercia profissão X ou Y e pensou, poxa, eu queria ser dessa profissão, eu queria fazer isso no futuro. Então, nossos sonhos, as nossas projeções do futuro são influenciadas não só por aquilo tudo que a gente vive na realidade, mas também por essas narrativas ficcionais que nos são apresentadas. E por isso que elas têm importância na criação do futuro. Tem um pesquisador também do afrofuturismo, o Eshun, que ele caracteriza algo que ele identifica como as indústrias do futuro. Essas indústrias do futuro são indústrias entrecruzadas da tecnociência, da mídia, da ficção, da projeção tecnológica e da previsão de mercado, que se unem para criar futuros. Como é que a gente pode entender essas indústrias do futuro? Imaginem aí quantas pessoas, quantas coisas a gente não conhece hoje, a gente não usa hoje, que foram projetos dessas indústrias do futuro no passado. Por exemplo, os celulares que a gente usa hoje, com essas telas enormes que a gente pode tocar, eles já figuravam no passado em obras ficcionais. Viagens para fora do planeta já também figuravam em narrativas ficcionais no passado. Então, a gente tem toda uma indústria que junta essas narrativas ficcionais, junta as indústrias de tecnologia e previsões de mercado para criar futuros e criar produtos do futuro que vão ser desejados. A gente teve, por exemplo, um exemplo bem bestinha, mas assim, há algum tempo a Nike criou um sapato que se amarra sozinho. Que você aperta o botão e ele amarra o cadastro sozinho. Ele aperta o cadastro sozinho. Esse sapato foi inspirado no sapato que apareceu no filme De Volta para o Futuro. Então, assim, a gente tem uma obra de ficção influenciando uma indústria tecnológica e criando um mercado para determinados produtos ou criando situações do futuro. Uma característica importante, informação importante é que essas indústrias do futuro, há algum tempo atrás, menos de 30 anos atrás, essas indústrias do futuro não projetavam pessoas negras no futuro. Você vê, por exemplo, naquele desenho, e aí vocês que são da minha idade um pouquinho mais velhos ou mais velhas vão também identificar. É no desenho dos Jetsons, aquela família que vivia no futuro. Existiam pessoas negras no desenho dos Jetsons? Até mesmo a empregada negra dos Estados Unidos da década de 70 foi substituída no futuro por um robô. E aí não existem pessoas negras nos Jetsons. Essa é uma narrativa ficcional poderosa que ajuda a criar a ideia de que as pessoas negras não existirão no futuro. Assim também existem muitos outros filmes e livros e obras ficcionais que criam essa ideia de que no futuro não existirão pessoas negras. Foi uma vitória muito grande quando, na série Star Trek, logo nas primeiras gerações da série Star Trek, apareceu a personagem Uhura, que era uma mulher negra.
E se eu não estou enganado aqui, e aí eu posso estar confundindo, mas eu acho que não. Mas se eu não estou enganado, foi a Oprah Winfrey que falou que foi inspirada pela personagem de Uhura para saber que era possível ocupar aquele espaço, estar ali na TV e ser uma atriz e perseguir esse futuro. Então a gente tem obras ficcionais que não só meramente influenciam, mas que de fato criam o futuro. E percebendo essa potência das narrativas ficcionais em criar futuros, o afrofuturismo se aproveita disso para que pessoas negras sejam capazes de criar futuros. Futuros em que elas existam, futuros em que elas ocupam posições de poder, futuros em que elas estão na ciência, estão na política, estão nos locais em que elas podem e querem estar, mas tiveram acesso negado durante tanto tempo. Algumas das primeiras produções artísticas afrofuturistas podem ser encontradas na obra do escritor americano W.E.B. Du Bois. Ele tem vários contos que têm relação com o movimento afrofuturista. Eu recentemente li um conto muito bom dele, super recomendo mesmo, que é um conto curtinho, chama O Cometa. E aí, nesse conto, ele traz a narrativa, não vou dar spoiler, calma, mas ele traz a narrativa de que, assim, em linhas gerais, aconteceu um evento trágico relacionado a um cometa e só sobraram duas pessoas, um homem negro e uma mulher branca. E aí eles se veem nesse dilema. O que é que os dois vão fazer? Já que, naquela sociedade, a gente está falando de um conto que foi escrito no início do século XX. E aí, naquela sociedade, não se poderia pensar em relações entre mulheres brancas e homens negros. E o que é que eles vão fazer agora que só tem eles dois? E você vê, ao longo do conto, que gradativamente o homem negro vai sendo elevado ao status de humano, finalmente, ele vai sendo visto como humano pela mulher branca. Porque só sobrou ele na Terra. E aí o texto continua, eu não vou dar spoiler do final, leiam, é muito bom. Eu mandei aí para a Maura e para a Kati e elas gostaram pra caramba. Então, sugiro, tá? A leitura. Legal. E tem também a obra do produtor musical, do diretor e músico Sun Ra, que ele é um dos primeiros a trazer essas produções afrofuturistas para uma produção cinematográfica e musical. E aí você vê a importância de você valorizar produções culturais que não se limitem apenas à escrita textual, porque existem muitas potências negras que se expressam muito melhor através de outras formas artísticas, como, por exemplo, o cinema e a música. E ele faz um trabalho esplêndido afrofuturista com seu álbum visual. Se eu não me engano, o nome é Spaces the Place. Nele, ele coloca pessoas afrodescendentes, afrodiaspóricas, como pertencentes a outros planetas, fazendo a alusão de que a diáspora africana foi uma espécie de abdução e que essas pessoas foram abduzidas e levadas para um planeta completamente diferente. Existem pessoas que consideram, por exemplo, que a experiência afrodiaspórica foi uma espécie de evento apocalíptico e que o mundo experimentado pela população negra diaspórica é um mundo pós-apocalíptico. E onde é que a gente vê muito mundos pós-apocalípticos? Nas narrativas de ficção científica. Então, ele faz essa referência, essa analogia de que as pessoas negras estariam vivendo no mundo pós-apocalíptico. E o apocalipse deles seria a diáspora.
E assim pessoas negras teriam muito mais propriedade para falar, por exemplo, de narrativas pós-apocalípticas do que pessoas que não viveram isso. O Exum também coloca que é papel do afrofuturismo consertar os futuros distópicos africanos e afrodiaspóricos criados pelas tais indústrias do futuro, propondo narrativas ficcionais baseadas nas ricas história e cultura africana e afrodiaspórica, que incentive a construção de futuros melhores. E aí também uma característica importante do afrofuturismo, que ele não cria esse futuro do nada. Não é um futuro tirado de qualquer lugar. É um futuro inspirado em um passado glorioso de africanas e pessoas afrodiaspóricas e que foi apagado historicamente. Então, ao fazer esse resgate da rica cultura e história africanas e afrodiaspóricas, é possível construir um futuro melhor, um futuro negro, em que as pessoas negras estejam presentes. Porque, afinal, se a gente faz esse resgate, a gente vai descobrir, por exemplo, que a tecnologia ela era avançada também na África pré-colonial. Existiam tecnologias que presentes em povos africanos que o pessoal da Europa não tinha conhecimento, não sabia fazer. Por exemplo, a gente aprende que os negros africanos foram trazidos, sequestrados da África para trabalhar nas minas brasileiras, porque eram uma mão de obra braçal, forte, para poder trabalhar nesses ambientes. A verdade é que, entre os milhares de negras e negros traficados para cá, para esse trabalho, existiam pessoas que eram especialistas em mineração, que já faziam esse trabalho de mineração em África, tinham conhecimento, tinham as tecnologias, tinham as ferramentas para fazer isso. E por isso foram trazidas para cá. Então, é importante esse resgate da potência, do poder que existia na população africana e afrodiaspórica, para mostrar que, se isso existiu no passado, é possível também existir no futuro. Eu lembro também de uma música da Beyoncé, desse último álbum dela, que faz referência ao Mansa Musa, que foi simplesmente o cara mais rico da história, mais rico até que o Jeff Bezos atualmente. E ele era um rei africano. Então, assim, é preciso conhecer a história e valorizá-la para poder, em cima dessa história, projetar e criar novos futuros. Queria trazer também para vocês, eu não sei quanto tempo eu já falei, às vezes eu me perco, viu, gente? Queria trazer para vocês, então, alguns exemplos de obras ficcionais afrofuturistas que a gente tem aí. Eu já falei desses contos do W.E.B. Du Bois, escritor americano. Eu falei também do Space is the Place, do Sun Ra. Mas, mais recentemente, a gente tem algumas pessoas que trabalham nessa perspectiva afrofuturista e produzem obras afrofuturistas muito boas. Como, por exemplo, a cantora e atriz americana Janelle Monáe. Se vocês assistiram Estrelas Além do Tempo, que é um excelente filme, super recomendo também, anotem aí, Estrelas Além do Tempo, ó, muito bom. Ela tá lá no Estrelas Além do Tempo, mas além de atriz, ela é cantora. E ela traz álbuns, os últimos 2 ou 3 álbuns dela foram álbuns afrofuturistas. E um deles, se eu não me engano, é Dirty Computer, que são álbuns visuais. O que é um álbum visual? É um álbum com músicas, com clipes, e aí você constrói uma narrativa unindo esses clipes. E aí ela traz esse álbum visual, Dirty Computer, que é uma narrativa afrofuturista na música. É importante para a gente pensar que, às vezes, a gente esquece que músicas também têm um forte poder narrativo. A gente sabe, principalmente quando a gente considera uma cultura africana
de história oral, a gente lembra que parte dessa história oral é transmitida através da música também. E a Janelle Monáe, muito criativamente, consegue trazer essas narrativas afrofuturistas nas suas músicas. Também, lá dos Estados Unidos, a gente tem a escritora Octavia Butler. Ela que foi conhecida como a grande dama da ficção científica, escreveu vários livros, inúmeros livros de ficção científica, e alguns desses livros são reconhecidos como narrativas afrofuturistas. Em especial, destaco o Kindred, que é um livro muito bom que traz uma história de viagem ao passado e uma viagem ao passado que nos faz refletir sobre a condição do negro no passado e as possibilidades do futuro. Super recomendo também esse livro, Kindred. Muito, muito legal, muito bom. Eu tenho para emprestar quem quiser. Outros dois expoentes, dessa vez do cinema, que eu trago aqui, são o Jordan Peele e o Spike Lee. São atores, diretores e produtores de cinema americanos envolvidos em várias obras afrofuturistas, como, por exemplo, os filmes Pantera Negra, A Gente Se Vê Ontem, Corra, que é um filme de terror, só que tem uma inspiração afrofuturista muito forte, porque não sei se vocês já perceberam, e aí, novamente, eu venho trazer aqui as narrativas ficcionais. Gente, era um negócio tão patente que até virou piada nos filmes de comédia. Mas nos filmes de terror era muito comum ter um personagem negro para constar, e esse personagem negro ser o primeiro a morrer. E aí virou um clichê nos filmes de terror isso acontecer por causa da não valorização da pessoa negra como um personagem que pode liderar a trama ou ser forte o suficiente. E geralmente o personagem negro morria em consequência das ações de personagens brancos. Mas, enfim. No Corra, não. No Corra não é assim. É um filme de terror, suspense, excelente, em que o protagonista é um cara negro. E o único spoiler que eu vou dar é que ele não morre. Nem no início, nem no final. Tem um filme que eu também estou doido para assistir, que é Nós. Também uma obra de terror. Se eu não me engano, de Jordan Peele. E, mais recentemente, a gente teve contato com a outra obra futurista lindíssima, que eu super recomendo todo mundo assistir, porque mexe, vai direto na alma, toca no coração da gente. Chorei assistindo, porque é muito lindo, muito emocionante. Fiz uma live sobre isso, ele também, que é o Black King, que é o álbum visual que a Beyoncé fez, inspirada na história do Rei Leão. Ela faz uma releitura dessa história do Rei Leão, só que com protagonistas negros. E é muito bom. Nossa, é muito bom. E é muito bom. E a gente fica pensando, se a história do Rei Leão se passa em África, só que é protagonizada originalmente por animais, como ela seria com pessoas? Como ela traria a história de reis e rainhas africanos nessa história que foi originalmente inspirada em uma produção de Shakespeare, foi modificada para a história do Rei Leão. E é muito interessante trazer que a Beyoncé traz isso com muita música, com muita coreografia de qualidade, com artistas da África, com valorização da cultura africana. E é excelente. Assista o Black King, tá? Tá disponível para baixar em algum lugar, se você tiver assim, o acesso, porque ele não tem Disney Plus ainda no Brasil. Mas procure lá, muito bom. E, por falar em Brasil, a gente também tem produções brasileiras, afrofuturistas, muito boas mesmo. E eu tenho mergulhado nessas produções nesse último ano, li várias obras afrofuturistas brasileiras. Tenho de destacar aqui o trabalho de Waldson Souza, que é escritor e pesquisador do afrofuturismo. Muito bom. Eu li o livro Oceanic, do Waldson Souza, muito legal mesmo, super recomendo.
Tem o Fábio Cabral, que quando a gente fala afrofuturismo no Brasil, a primeira pessoa que vem em mente é o Fábio Cabral, que escreveu vários romances, ficções científicas afrofuturistas e ainda escreve. Tem a Lu Ainzaila, que também tem várias obras afrofuturistas. É uma escritora brasileira. Eu assisti algumas lives com ela. Estou terminando de ler um livro dela também. Na música, a gente tem a Ellen Oléria. A Ellen Oléria, vocês devem conhecer aí, que ganhou aquele programa de música da Globo. É uma cantora baiana, negra, lindíssima, e que tem um álbum todo. O álbum dela é intitulado Afrofuturista. Então, ela deu nome aí ao movimento e fortaleceu bastante aí. Eu quero colocar também, dentro dessa lista, apesar de ainda não ter visto oficialmente nenhum outro autor citá-lo, mas eu acredito piamente que o Gilberto Gil poderia ser considerado um cantor e compositor afrofuturista brasileiro. Existem músicas do Gilberto Gil que imaginam muito bem essa questão da inclusão do homem negro no futuro, da população negra no futuro. E por ele ser um cantor e compositor negro, e pensar nessas questões futuristas, eu gosto de pensar que o Gilberto Gil poderia sim também ser considerado um expoente afrofuturista do Brasil. No cinema, a gente tem a Kênia Freitas, que é cineasta e curadora de uma exposição sobre afrofuturismo e cinema afrofuturista no MASP. E tem um filme que, quando a gente fala de afrofuturismo no Brasil, tem um filme que chama logo a atenção, que é Branco Sai, Preto Fica, que é um documentário ficcional sobre uma festa que acaba indo muito mal. Enfim, recomendo. E assim, eu falei logo no início sobre o filme Pantera Negra. Existe uma discussão entre as pessoas que são mais especialistas em afrofuturismo do que eu, sobre se Pantera Negra é ou não afrofuturista. Por quê? Segundo a categorização criada pelo Aldson Souza, ele coloca 4 características principais para uma obra literária ser considerada afrofuturista. Ela tem que ser escrita por uma pessoa negra, tem que ter o protagonismo de personagens negros, tem que ter a negritude como temática e tem que ser, obviamente, uma obra de ficção especulativa. Segundo essas 4 características que o Aldson coloca como características base para afrofuturismo na literatura, o Pantera Negra seria, sim, uma obra afrofuturista. Só que algumas pessoas dizem que grande parte da produção do filme e também das revistas em quadrinho é composta por pessoas brancas. E o dinheiro arrecadado nessas obras vai, em sua maioria, para o rato, quer dizer, para a Disney, que é controlada por pessoas brancas. Então, as pessoas acabam, às vezes, não considerando o Pantera Negra como obra afrofuturista. Eu considero bastante porque, principalmente pelo poder mobilizador e criador de futuros que o Pantera Negra teve, sobretudo depois que virou filme. Você ter um herói negro, africano, inteligente, forte, bonito e rei é de uma potência para criar futuros enorme. Imagine você que antes, quais eram os referenciais de herói, de reis, de cientistas que as crianças negras tinham? Eram pessoas brancas. E agora elas podem se ver nesse personagem, como se viram. Milhares de pessoas negras, milhões de pessoas negras assistiram o filme Pantera Negra, encheram os bolsos do Mickey
com o seu dinheiro, mostrando que a arrecadação do Pantera Negra foi uma das 3 maiores arrecadações cinematográficas do universo cinemático da Marvel. Então, assim, para mostrar que ele tem capacidade de inspirar e que pessoas negras gostam de se ver nas obras de ficção. E são várias narrativas. Na época que o filme estreou, eu li e assisti várias narrativas muito emocionantes e emocionadas de pessoas que olhavam o pôster do filme e viam lá no pôster do filme quase 100% de pessoas negras. E aí eu me lembro muito bem de um vídeo de um cara que ele tá lá animadaço na frente do pôster e ele aponta o pôster e fala assim: poxa, então assim que pessoas brancas se sentem o tempo todo. E vários relatos emocionados de pessoas que assistiram, pessoas negras que assistiram o filme e choraram com a história contada, com finalmente se verem nas telas, se verem no lugar de poder e não no lugar de sofrimento. E por isso que esse filme ele tem essa potência afrofuturista muito grande, porque ele é capaz de fazer as pessoas imaginarem futuros melhores para si. E foi esse filme que me fez pesquisar mais sobre afrofuturismo, me interessar e querer divulgar e produzir também obras afrofuturistas. Eu estou rascunhando alguns contos afrofuturistas aí para, assim, coisas minhas. Mas, enfim, me inspirou bastante. E inspirou também uma série de outras pessoas. Além disso, a gente teve o trabalho primoroso do ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra e que faleceu recentemente de câncer. O Chadwick, ele teve uma participação, eu depois li muita coisa sobre a participação dele no filme, e ele não foi só aquele ator que deu o rosto ao Pantera Negra. Ele deu ao Pantera Negra as características afrodiaspóricas que a gente quis ver. Uma matéria que eu li dizia que, originalmente, as pessoas que de Wakanda seriam representadas falando inglês com sotaque britânico. E ele foi lá e falou assim, não, eu não quero isso, eu quero que as pessoas falem o sotaque, pode até falar inglês, porque, né, afinal, esses filmes é difícil botar alguma coisa que não seja inglês, né? Mas ele conseguiu exigir que o personagem dele falasse inglês com sotaque de uma língua de um país africano. E, além disso, ele conseguiu também, através do filme, representar positivamente as pessoas da África, as pessoas negras que se viram nele, ali naquele papel. Sobre também a história desse ator, não só no filme Pantera Negra, mas em outros filmes, eu também fiquei sabendo depois que ele recusou alguns papéis que retratavam as pessoas negras em posições de subalternidade, em posições de inferioridade. Ele se negou a fazer esse tipo de papel. O que ele queria era fazer papéis no cinema em que pessoas negras fossem retratadas em situações de poder, em situações de sucesso, em situações de vitória. Porque é isso que o afrofuturismo faz. Ele nega essa imposição de narrativas inferiorizadoras, marginalizadoras para a população negra e reforça narrativas positivas. E ele fez isso no trabalho cinematográfico dele, e é por isso a importância dele para o movimento negro e para o movimento futurista. E aí, o meu muito obrigado ao Chadwick Boseman por ter, ele nem sabe, por ter mudado a minha vida também. Dentre as minhas produções,
o que eu tenho pensado agora no meu trabalho de produção acadêmica é procurar procurar caminhos para utilizar as narrativas afrofuturistas como uma plataforma para incentivar a busca por crianças e adolescentes por ciência e por carreiras em campos científicos. Porque eu acho importante que crianças e adolescentes negros tenham a noção de que a ciência também é para eles e elas. Que elas podem fazer ciência, que elas podem fazer carreira científica. E eu sei que atualmente no Brasil, ciência não está bom para ninguém, nem preto, nem branco. Mas, como sempre, está muito pior para pessoas pretas que nem sequer sonham em galgar essas carreiras, muitas vezes. Então, eu quero fazer um trabalho de intervenção pedagógica e um trabalho acadêmico que mostre que é possível para crianças e adolescentes negras e negros se interessar por ciência e procurar carreiras científicas. Eu quero fazer isso através de narrativas afrofuturistas, por causa do poder que elas têm, certo? E, visto que eu já falei demais da conta aqui, falei mais do que eu achava que eu ia falar, é isso. Eu funciono melhor com perguntas. Então, se vocês quiserem comentar, perguntar, falar, bater palma, xingar, só não pode tacar pedra porque, né, a telinha não permite. Mas é isso. Beijo para todos. Muito obrigado por me ouvirem, estarem aqui. E agora eu passo a bola para vocês. Ouviu minhas palminhas, Matheus? Eu vi as palminhas da sua, de Cate, sim. Ah, pois é. Ô, querido, gratidão, não é? Eu tenho, assim, um cestinho de perguntas. Muito bom lhe ouvir, não é? Novamente. Mas eu gostaria, não é, de deixar esse momento primeiro para perguntas das pessoas que estão aqui, colocações, contribuições, e depois eu faço os meus textinhos. Sandra também, Ró. Eu ia falar rapidinho, Maura. Matheus, eu sempre gostei dos Jetsons. Para mim, é um dos melhores desenhos que tem, justamente por causa do futuro. E eu nunca tinha parado para ver isso. Nunca. Sabe? E olha que eu já assisti, que eu vejo, que eu falo, e toda vez eu comento, mas sabe aquela coisa assim de você não estar nessa posição e você não sente? Uhum. Foi isso. E mas hoje eu senti, viu? Tem que chamar atenção mesmo, a gente tem que fazer isso mesmo, porque realmente é uma produção muito massa, principalmente que a gente fala de futuro e tudo, e como você mesmo disse, a gente está sempre a ficção, ela vem um pouquinho antes do que vai acontecer no futuro, né? Então se você vê alguma coisa em um filme, pode ter certeza que daqui a pouco está na vida real, né? Uhum. E eu nunca tinha prestado atenção que não tinha personagens negros no futuro. E isso foi assim punk. Muito obrigada. Adorei essa apresentação. Massa. Alguém mais vai falar agora ou eu comento? Enfim, é importante que a gente esteja... Fique à vontade, Matheus. É importante que a gente esteja atento e atento. Algumas pessoas que militam pelo movimento negro falam do teste do pescoço, que consiste em, quando você entra em algum lugar, você faz assim, ó, com o seu pescoço, e observa onde estão as pessoas negras e onde estão as pessoas brancas, que posições as pessoas negras e as pessoas brancas estão ocupando naquele lugar. Então, eu sugiro que a gente faça o teste do pescoço, só que o teste do olho, e olhar para as narrativas ficcionais futuristas e observar onde é que estão as pessoas negras ali. Elas estão presentes? Se estão presentes, estão fazendo o quê? Estão em que posições? E como essas posições representadas ali nas obras de ficção
refletem, influenciam a sociedade. Uma outra coisa que a gente pode colocar é que, por exemplo, nas narrativas ficcionais sobre a cultura egípcia, e aí você tem vários filmes aí que tratam do Egito, muitos dos filmes do passado não retratavam a cultura egípcia como pessoas negras. E aí isso contribui para o apagamento da história do povo negro e para o apagamento também das contribuições científicas do povo negro. É importante pensar que aquelas produções científicas egípcias são negras, aqueles filósofos gregos e romanos que foram aprender um bocado de coisa, muitos deles passaram um bom tempo na África aprendendo com pessoas negras. E é isso, né? Vamos olhar. Câmbio. Eu estou inscrita. Matheus, parabéns pela sua fala. Eu já ouvi você falando na pandemia várias vezes, mas eu acho que é bom você saber como me marcou ler alguma coisa sua na pandemia. Eu sou professora de biologia também, estudei na UFES, e em 2008 eu fiz um curso com Ruama, Racismo Científico. Foi na UFBA, esse curso. E nesse mesmo ano, não lembro se... No bicentenário da comemoração de Darwin no Brasil, especialmente, foi quando eu conheci Ruama pessoalmente. E passei a me apaixonar pela história do racismo científico num momento em que experimentei a dor. Primeiro, pela negação e ausência daquele tema no meu currículo. E a minha grande reflexão era por que eu saía da universidade sem ter tido debate zero. Eu formei em 2002 e aí, assim, eu perdoava o ensino médio, mas eu não perdoava a UFES no sentido de uma discussão robusta sobre racismo científico, sendo que tantos expoentes naturalistas, dos quais eu citava nas aulas e falava nos livros, não tinham nenhuma nota de rodapé sobre a legitimação do processo de racismo que eles tanto contribuíram. E aí eu fiz um trabalho de sequência didática no Gastão, eu fui professora do Gastão há muitos anos, e baseado nesse curso de racismo científico, tô fazendo essa volta toda, viu, para poder te dizer como você foi bom na pandemia. E aí eu fiz uma busca no Google com o meu nome, por outras questões, né? E aí, de repente, abre a sua dissertação. E aí você, lá no histórico da sua dissertação, traz um pouco dessa história e traz o Gastão, traz essa discussão inicial. Eu fiquei tão feliz, porque, assim, primeiro pela responsabilidade da sua pesquisa, né? Sua orientadora realmente ela é refinada, que é Cláudia Sepúlveda, com todo o cuidado de trazer, mas eu quero te falar hoje como foi aquela sequência, porque eu sei que você citou, mas eu tinha uma turma de terceiro ano, eu tinha muitos estudantes negros, e até então, no dia 20 de novembro, era sempre trabalhado no currículo de uma outra forma. E aí a gente fez uma sequência contínua de muitas leituras dos museus zoológicos e, para minha surpresa, eles amaram ler, debater. Nós assistimos a alguns filmes, discutimos artigo de Sérgio Pena, né? Mas dentro do que você falou agora, já saindo um pouco dessa minha fala comprida, eu queria perguntar para você sobre 2 filmes, que passou segunda-feira, que é o Rainha de Catê, Rainha de... que é xadrez, a menina que jogava xadrez, Rainha de eu não sei pronunciar o país africano, o nome do país africano. Foi o de Tela Quente. A Rainha de Catué. Rainha de Catué. E obrigada, Railda. E o outro filme é O Menino que Descobriu o Vento, que na sua fala você acabou não citando. E também o ano passado, assim, eu passei todos os anos a fazer alguma coisa, né, com os estudantes. E o ano passado a gente fez uma exposição, eu fiz uma exposição com os alunos da EJA, né? Atualmente, sou professora no Luiz Eduardo. E nessa exposição, a gente primeiro assistiu o filme Estrelas Além do Tempo,
E eu pedi para eles deixar ser fotografados e nós fizemos uma exposição em preto e branco. Quem me ajudou a fazer a fotografia, fiz o fundo preto e toda... Eles podiam fazer fotos sem camisa, a gente pediu autorização e tal. E a gente fez um painel de entrada com essas fotos. Conseguimos fazer uma impressão grande. E na entrada do Luiz Eduardo, nossa, quando eu olhei para a exposição, eu chorava. Porque todos os meus alunos negros, sabe? E qual era a ideia? Eu dizia, gente, eu preciso ver vocês no estrelato. Se eu não vejo vocês na calçada da fama lá em Hollywood, eu vejo nas paredes dessa escola. Eu estou emocionada, chorando, porque depois eles fizeram um azulejo para mim, né? Claro. E foi assim, emocionante, sabe? A gente não dá protagonismo, não acredita. E o nome deles, para mim, naquela exposição, era As Estrelas São Vocês. Claro, a gente estudando ensino de ciências, eu sinto essa ausência no currículo, sinto dentro da nossa área. É mesmo para você saber, né? Que de alguma forma a gente precisa estar ali junto, coeso. E hoje tua fala de novo me agrada, me dá fôlego e me dá ânimo para seguir nessa ideia de afroculturismo. Obrigada mais uma vez. Ai, não, Janaína, eu que agradeço. Nossa, agradeço muito. Meu Deus, eu tô emocionado que alguém leu minha dissertação. Ai, gente, achei que essa coisa assim fosse um negócio que só o pessoal da banca lesse e a orientadora, mas não, você leu e que bom. Que bom, eu revisitei a dissertação esses dias para poder, porque a gente está dando um curso para estudantes da UFES sobre racismo científico e educação das relações étnico-raciais. E até na estante, até umas 7 horas da estante, eu estava lá nesse curso dando aula nele. E é isso, é importante conhecer a história do racismo científico para mostrar como a ciência ela teve um papel fundamental para a construção do racismo como a gente conhece hoje. Então, assim, não só os cientistas e as cientistas negros foram apagados da história, como também a ciência exerceu esse papel de legitimadora do racismo através das teorias raciais, sobretudo no século XVIII e XIX. E você falou desses filmes, A Rainha de Catuê, O Menino que Descobriu o Vento, e eu colocaria nesse mesmo grupo Estrelas Além do Tempo. Esses 3 filmes eles não são obras afrofuturistas, porque eles não são a narrativa de ficção especulativa. Eles são obras de ficção, mas inspiradas em histórias reais. Os 3 são filmes que contam histórias que já aconteceram e são histórias baseadas em fatos reais. Então, eles não são essas narrativas de ficção especulativa do afrofuturismo. No entanto, eles são importantíssimos, Janaína. E foi muito bom você ter trazido eles e você ter discutido eles com seus alunos. Eles são importantíssimos, porque eles são obras que trazem, que primeiro fazem o resgate de contribuições importantes do povo negro para áreas diversas. Então você tem aí na Rainha de Catuê, você tem essa mulher negra que ficou famosa por ser uma excelente jogadora de xadrez. Eu tô lendo aqui a sinopse porque eu ainda não assisti esse filme. Ainda não. Mas eu vou assistir porque me parece muito bom. E tem parece que é a maravilhosa da Lupita Nyong'o, se eu não estou enganado. Tem a Lupita Nyong'o, que é linda, um esplendor de pessoa. E esse filme, também O Menino que Descobriu o Vento, uma história muito emocionante de um cientista negro. Um cientista que já era cientista quando era adolescente. E teve sua história divulgada, ele ajudou a mudar o destino da comunidade que ele vivia por conta de uma produção tecnológica. E esse filme é importantíssimo justamente para mostrar isso. Olha, criança, adolescente negro, você pode até não mudar o mundo todo, mas você pode mudar a sua realidade através da ciência e da tecnologia. Você é capaz de fazer isso. E é importante que esse filme exista, assim como Estrelas Além do Tempo, filme maravilhoso, que traz aí
a história das personagens protagonistas negras que fizeram história na ciência, mostrando que ciência negra existe e faz toda a diferença. No mínimo, faz a diferença entre chegar na Lua ou não. Então, muito bom esses filmes que você trouxe aí, excelentes contribuições. Não são obras afrofuturistas, mas podem ser utilizadas num contexto maior, no sentido de que, se o afrofuturismo depende desse resgate da história e cultura negras e afrodiaspóricas para construir novos futuros, o primeiro passo a se fazer, então, é esse resgate. E o resgate pode ser feito através também dessas mídias que contam as histórias de quem já fez bastante coisa. É isso. Próximo. Ok? Alguém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição e não quiser falar, usar o microfone, pode deixar a contribuição no chat. Pode escrever no chat. Eu fiquei maravilhada com essa fala, Matheus. Muito interessante a perspectiva afrofuturista. Ela traz o componente que a gente observa que apareceu em todas as falas, que é a representatividade, algo que nos é tão caro. E me emociona quando, sempre que a gente fala dos contextos, das demonstrações, das possibilidades todas, em que se usou da capacidade diferenciada, da possibilidade de acesso aos recursos para negar a existência dos povos negros e particularmente afrodiaspóricos. Então, olha a perversidade da ação quando você tem um desenho como Jetsons, que eu não lembro a data que esse filme começa a ser disponibilizado, mas nós sabemos que tem muitos anos, e desde lá nós temos esse processo de deixar no imaginário social a informação de que no futuro não haverá negros. Não é uma coisa que surpreende, porque todo o processo na tentativa de branqueamento, ele é denso, ele faz parte do nosso dia a dia, mas quando nós ouvimos, ou nós temos a possibilidade de visualizar, desenhada essa construção, é doloroso, é sempre marcante. Isso. E voltando também à questão da ciência e das narrativas, no meu trabalho também eu tive contato com uma narrativa futurista que não incluía os negros. Essa narrativa foi feita pelo cientista brasileiro João Batista de Lacerda, em 1911. O João Batista de Lacerda, ele foi um cientista que trabalhava com teorias raciais no Brasil, foi o único representante do Brasil no Congresso Internacional das Raças, que aconteceu, se eu não me engano, na França, lá em 1911, e ele foi nesse congresso apresentar a teoria dele, a ideia dele de que em 100 anos, através dos processos de mestiçagem, de branqueamento, não existiriam mais negros no Brasil. Então, olha ele aí, criando uma narrativa especulativa que ignora, que propõe a não existência de negros no Brasil. Essa foi uma narrativa tão forte, apoiada por fundamentos científicos da época, que influenciou as políticas de imigração no Brasil durante o século XX e fomentou a política de branqueamento nacional.
Então, assim, a gente tem que ficar ligados nessas narrativas de futuro. Esse futuro que é pensado pelas indústrias nos inclui ou nos exclui? Quando uma empresa de tecnologia, como a Apple, por exemplo, faz uma propaganda de seus produtos, inclui aí pessoas negras os utilizando, ela não está excluindo essas pessoas dos seus futuros tecnológicos? Quando eu me lembro, uma vez, recentemente, acho que foi ano passado, que eu vi uma propaganda da Volkswagen, e era uma propaganda extremamente futurista, apresentando a nova Volks. E aí não tinha pessoas negras nessa propaganda da nova Volks. Será que a Volkswagen acredita que não existirão pessoas negras no futuro, ou que as pessoas negras não terão acesso às suas tecnologias? Então, é isso. Ô, Matheus, e de volta para o futuro, você chegou a prestar atenção em alguma coisa? Porque agora eu comecei a perguntar, assim, esses filmes todos, assim, de futuro, será que tinha isso e eu não via? E De Volta para o Futuro é outro filme que eu adoro. Menina, eu não sei, viu? Não sei Vai pesquisar, porque vai falar pra gente. eu vou ter que assistir de Eu vou, novo. eu vou assistir também. Eu vou Eu ter que tô... assistir de novo para ver. Vou dar uma pesquisadinha rápida aqui Quais são os atores, né? para ver se tem pessoas negras. Porque De Volta para o Futuro, ele traz toda aquela coisa de tecnologia. Eu sempre pensava que em 2020 ia ter o skate voador, e a gente está tendo a população quase sendo dizimada. Eu não me lembro de nenhum registro de ator negro nesse filme. Também não Eu, estou lembrando, estou tentando lembrar, eu não consigo me lembrar de nenhum. Já que está falando aí, Jaqueline, né, está falando aí no chat que o prefeito é negro. Mas veja só, não é? Quando a gente fala de uma narrativa e que o afrofuturismo ele cria, não é? A partir de narrativa, essas possibilidades, esse futuro positivo, não é? Da resistência e desse lugar de poder, não é? De conquista do povo negro. E a gente diz assim, não é? É a história oral, Mateus disse isso também, não é? É espelhada através da música, não é? E de um conto. Veja como nós nos pegamos agora, a gente fala de Volta para o Futuro, nós não lembramos. Então, só o fato de a gente não lembrar foi porque nós não nos vimos, porque a narrativa não foi feita, não é? Para a construção, não é? Desse lugar, né? De poder, né? De direito, de igualdade, de justiça, do povo negro. Então, por mais que tenha um personagem, esse personagem estava ali por uma força, não é? Outra, e não essa força, não é? Desse lugar sankofa. Mateus fala uma coisa aí também que é muito importante, que eu acho brilhante nessa perspectiva afrofuturista, e a gente precisa, não é? Dentro do movimento da educação, e aí eu também pergunto isso a ele, não é? Dessas aplicabilidades, dessas possibilidades. Janaína trouxe elementos aí bem concretos, porque como é necessário, gente, e como essa necessidade, não é? É urgente na educação, porque a educação ela constrói grandes narrativas. Se a gente pensar o processo, né, de formação humana a partir da infância, né, até um grupo estudantil do EJA, então quantas narrativas a escola, não é? A sala de aula, a professora, o professor, não é? Os gestos, os currículos, quantas narrativas existem. E aí a gente precisa ir além e contra essa coisa perversa, não é? Eu ia dizer outra palavra, mas essa coisa perversa, não é? E desgraçada do Lacerda, a gente criar narrativa também dizendo que a existência do povo negro, não é? Antecede um processo de escravidão no Brasil.
né? Que nossos jovens, nossos meninos e meninas, né? E a nossa ancestralidade, ela não está arraigada na escravidão. E aí esse é o sentido do Sankofa, né? De a gente trazer essa positividade e a perspectiva futurista, afrofuturista, nos possibilita isso. Não é? Existe um poder, existe um lugar, não é, de direito, de ocupação, de vida, não é, de liberdade, construída e que foi negada aqui através da narrativa, porque parece que nós negros brasileiros, eu quando converso com os meninos, isso fica muito evidente, com as meninas, isso fica muito evidente. Não é? As nossas conversas e diálogos no Novembro Negro, não é, em qualquer outra situação, deve denunciar e deve abandonar, não é, essas narrativas que parece que a história do negro começou, não é, aqui no Brasil e com o processo de escravidão. Então, esses filmes, eles nos lançam a esses lugares e isso é muito bacana. Eu queria, Matheus, que você, como pesquisador, olha, dando função a Matheus, você também desse uma olhada num filme, né, uma série, na verdade, a Netflix colocou há um tempo atrás, que é Criando Dion, não é? Então, há também todo um contexto protagonista negro no filme, né? Então, uma mãe, uma mulher negra, e que num processo de criar e cuidar, não é, de uma criança sozinha, se vê rodeada de uma série de contextos. E aí os desafios sociais, não é, culturais, já são imensos, mas ela está em um lugar, não é, de poder assim, que eu considero muito bacana. E Dion é um menino especial, não é? E não é especial porque ele venceu, não é, alguma história, ou ele é simplesmente o mais inteligente, mas a inteligência dele está relacionada às questões também paranormais, e há uma procura, uma busca, um desejo, não é, do mundo físico e o mundo sobrenatural por esse Dion. Eu vi uma narrativa muito bonita, não é? Muito bonita e muito cheia de reflexões para a gente pensar, não é, esse sentido de que lugar está o negro. É isso. E aí, Matheus, eu queria que você falasse dessa investigação, não é? Dentro da escola, essa questão pedagógica, você que está com o pé, a mão, a cabeça, não é? Que caminhos, que apontamentos e que forças, não é? Isso nos traz, isso nos garante. Eu queria engatar aí uma pergunta nessa fala aí da Maura. Se você tem algum registro, Matheus, eu sinto que o afrofuturismo é uma narrativa onde ela se aproxima muito do jovem, né? E é uma possibilidade exatamente de conexão, né? Não só pela representatividade, mas como o senso de pertença, o senso de onde eu vim, da força, né, desse lugar, e de fazer essa conexão com essa ponte mesmo para o futuro, né? Então, as diversas narrativas que hoje a gente observa nas fanfics, se você tem registro das fanfics que falam desta que tem aí esse perfil afrofuturista, que aí eu vejo que é uma força jovem muito grande, né, nessa linha de atuação, e que pode estimular narrativas, inclusive fazendo pontes com as discussões pedagógicas, com os estímulos aí nas escolas, né, já que a Maura trouxe essa questão também. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. É isso, eu concordo com você que as narrativas afrofuturistas têm um apelo muito grande para os jovens. Se a gente pensar, por exemplo, na situação do Brasil, o Brasil é um dos países que mais mata jovens negros no mundo. É difícil você enxergar um futuro, você sendo um jovem negro, você sendo pai ou mãe de um jovem negro, é difícil enxergar um futuro para essas crianças e adolescentes que não terminem em assassinato
ou prisão, ou algum tipo de violência pelo Estado ou pelas pessoas que o compõem. E nesse sentido, a narrativa afrofuturista, ela vem dizer, olha, você pode ser mais, você não precisa assumir essa identidade imposta pela sociedade. Você pode ter um futuro diferente. E aí, você pode criar o seu futuro através da imaginação. Eu estava refletindo um pouco antes de hoje à tarde para essa minha fala aqui, que as narrativas afrofuturistas podem ser narrativas de esperança, mas não esperança no sentido apenas de esperar o futuro chegar, mas de construir o futuro que vai chegar. E aí, eu acredito que existe muito poder em você utilizar essas narrativas para, dentro das escolas, estimular crianças e adolescentes negras e negros a terem futuros diferentes daqueles que são moldados para eles pela sociedade. Eu não sou muito ligado em fanfic, na verdade eu conheço pouquíssimas fanfics, mas eu acredito que pode ser uma via para isso. A criação de fanfics, fazendo a releitura de histórias que eles já conhecem, mas colocando aí personagens negros e futuros negros diferentes. Então, é possível, através da fanfic, redesenhar as histórias que foram criadas pelas indústrias do futuro e criar novas em cima delas, pensando futuros diferentes para meninas e meninos negros. E se isso for usado em sala de aula, eu acredito que tem um poder enorme. Inclusive, é minha ideia, e Maura sabe, que a gente está aí num processo lento, demorado e espinhoso de tentar criar uma oficina lá na escola que tenha essa proposta. Que os alunos possam, através dessa oficina, criar mídias afrofuturistas. Fotografias, vídeos, peças de teatro, letras de música, contos, poesias, que sejam afrofuturistas e que, através dessas criações, eles possam imaginar futuros melhores para si mesmos. E, quem sabe, até imaginar que a escola tenha um papel fundamental nesses futuros melhores para eles. E, na realidade, eu acho que o afrofuturismo, ele traz o protagonismo, né, dessa nação, né? Assim, você se coloca como protagonismo desta nova história. Então, você não fica como parte ou à margem de, mas você assume o protagonismo dessa nova história, dessa narrativa, a partir da sua própria identidade. Isso. Né? Então, acho que um dos grandes movimentos, vamos dizer assim, um apelo efetivo seria nesse sentido de dar esse protagonismo, né? As mídias, com esse viés afrofuturismo da ficção, ela traz esse protagonismo muito forte, muito presente em todas as mídias, né? Seja na fotografia, na música, na literatura, no cinema, né? A gente vê esse protagonismo bem efetivo e cada vez mais a gente observa a entrada de mídias, de filmes com essa vertente, com essa pegada. Isso. A gente tem, por exemplo, teve um filme muito lindo também, nossa, chorei, muito bom, que é Histórias Cruzadas. Excelente filme, com a Octavia Spencer, a Viola Davis e a Emma Watson. Só que nesse filme, a protagonista, apesar de ser um filme que conta história de pessoas negras, a protagonista é uma mulher branca. Esse filme já tem algum tempo, acho que, eu não sei dizer de quando foi não. Mas aí você já vê agora
ele trouxe essa discussão importantíssima, porque ele mostrou como era a realidade das mulheres negras, sobretudo as mulheres negras empregadas domésticas que viviam em casas lá nos Estados Unidos, onde existia uma espécie de apartheid social, e traz essa realidade e faz a gente refletir. Só que a gente precisa superar essas histórias e trazer novas histórias em que pessoas negras são protagonistas, em que elas fazem a própria história, em que elas vão lá e mostram para todo mundo como é que se faz. Eu percebo que houve aí essa mudança de cenário e eu espero que, deixando que mais roteiristas, produtores e diretores negras e negros ocupem esse lugar de poder, a gente pode ver mais histórias deles sendo contadas. Porque também é essa questão, né, gente? As melhores pessoas para contar a história de pessoas negras são pessoas negras. Então, é preciso dar oportunidade a essas pessoas. Tem uma entrevista da Viola Davis que ela fala que ela é tão versátil e tem tanto tempo de carreira quanto a Meryl Streep. E por que ela não recebeu tantos prêmios? Por que ela não ganha tanto quanto a Meryl Streep? Por que ela não é convidada a fazer mais papéis? Se ela é uma atriz tão boa quanto a Meryl Streep, e eu diria até que talvez seja melhor, por que ela não tem esse espaço? É preciso dar lugar para essas pessoas mostrarem do que são capazes, para as pessoas negras mostrarem do que são capazes. E esse dar o protagonismo que você falou aí, não é simplesmente você oferecer. Quando a gente fala em dar protagonismo, não é você emprestar alguma coisa, não é você ser caridoso ou caridosa. Não. Dar protagonismo é você chegar para o lado. É você abdicar de privilégios, é você abdicar de posições para deixar que outras pessoas ocupem. Não existe dar protagonismo sem que haja perdas dentro do grupo de pessoas brancas. Mas isso precisa ser feito. Calma. É isso. Me chamou muita atenção, logo quando você fala, a princípio, dos instrumentos e narrativas ficcionais que são utilizadas quando a gente pensa na perspectiva do afrofuturismo. E aí você traz essa fala de novo agora, mas felizmente, e uma perspectiva de emancipação e de possibilidades exitosas, realçando o valor das pessoas negras construírem sua história. Mas é necessário destacar que essa forma de fazer, ela está vinculada ao que aconteceu em experiências como os Jacksons, que nós poderíamos partir das nossas vivências, da nossa ancestralidade, se todo o potencial, se todas as referências, todas as possibilidades não estivessem sendo continuamente apagadas. Então, enfim, é bom pensar que as crianças podem hoje, a partir da sua vivência, a partir da sua experiência, até as pessoas adultas, né? Porque muita adulta que precisa ressignificar a sua condição de vida e há uma possibilidade como essa perspectiva futurista. Eu fico muito grata pela sua partilha, Matheus, e pelas contribuições todas, né, que somam, que agregam essa possibilidade. Uhum. Isso aí.
Eu também lhe agradeço muito, Matheus. E eu queria, não é, dizer assim, essa representatividade, não é, de força e essa projeção para o futuro importa, não é? Eu me descobri isso discutindo o afrofuturismo com o Matheus. Eu ficava me perguntando muitas vezes de onde foi que partiu o meu desejo, não é? E a força de eu pensar além. Porque, gente, até os 13 anos de idade, não é? Eu digo aos 13 anos porque eu menstruei aos 13 anos, né? Estou contando uma intimidade. Eu menstruei aos 13 anos e foi uma marca muito grande, assim. Você já é mocinha, não é? Você já é mulher, você já tem direito a algumas coisas, não é? E aí, esses direitos não saíam da boca das pessoas, não é? Não ia além da boca das pessoas, assim. Até porque o meu contexto familiar e tal, não podia, não é, garantir aqueles direitos ali mesmo. E aí eu fiquei durante muito tempo, depois de ter feito, né, a graduação e a especialização, me perguntando assim, onde foi que saiu, não é? Um contexto familiar, um contexto comunitário, não é, de bairro, uma história que não existia, não é assim, de você ir, de você pensar nesse futuro, de você. E aí eu me remontava muito às palavras da minha mãe. Olha, teu pai morreu, não deixou nada, se eu morrer, vocês estudam, né? Vocês estudam. Minha mãe dizia isso a gente. E conversando com você, Matheus, em uma dos encontros, não é? Eu lembrei, assim, de uma mulher negra, assim. Que mulher negra, não é? O meu estar também move social negro, não é? Me dizia isso também no movimento negro. Assim, que mulher, por que eu estou aqui, não é? E aí foi uma lembrança muito feliz, uma descoberta muito feliz de um filme. Eu não sei se vocês se lembram, não é? Mas eu lembro, sim. Eu acho que é Sula o nome da personagem, não é? Do filme Conan. Vocês lembram da guerreira Sula? Não conheço não, mas eu Pois já ouvi é. falar. Pois era o filme de um bárbaro, não é? E aí, de muita coragem, não é? Que era quem resolvia tudo, quem dava conta das coisas, quem derrotava, não é? O mal, não é? E aí a narrativa desse povo bárbaro aí, né? Que também é outro contexto, não é? Outras reflexões nos trazem. E aí tinha essa guerreira, não é? Uma mulher negra de pele retinta, não é? Daquele contexto tão forte, tão poderosa, líder quanto Conan. E me reportei a essa mulher que me via, não é, assim, num lugar de coragem, não é, de luta, nesse filme, não é? Sei lá, eu devia ter essa idade aí, de 12, 13 anos. Então, Matheus, eu queria lhe agradecer por esses momentos anteriores a esse, não é? E a esse também, eu não estou despedindo, né, gente, nem mandando ninguém embora, nem ele, mas ele me contou que ele tem um compromisso, não é? Ainda hoje, por conta de uma viagem amanhã, né? Então, eu lhe agradeço de coração, viu? Pela sua presença, não é? De sempre, pela sua colaboração. E, Matheus, por esse lugar que você ocupa, por essa representatividade que você para nós. Não é? Gratidão mesmo. Pois. Gratidão também a todos, viu? E a todas que participaram, que estiveram aqui. Que nossa escuta tenha sido sagrada. Pois eu agradeço também a todo mundo que esteve aí, o pessoal que conseguiu assistir. Tem o pessoal da minha família aí, eu vi Maninha, vi Painha, eu vi Érica, Tia Teca. Muito obrigado por assistirem. Acho que Tia Lil estava aí também. Espero que tenha contribuído com vocês. Obrigado, Tati, Jaque, todo mundo lá na escola, Janaína, que estão aí. É muito bom, é sempre muito bom falar. Olha, se eu pudesse, se hoje realmente
fosse um dia mais livre, eu ia passar aqui um tempão falando, porque é um assunto muito caro para mim e que eu gosto muito de falar sobre isso. Então, assim, se me deixar, a gente fica falando aqui sobre isso a noite toda. Mas hoje realmente não vai dar. Brigadão. E assim, gente, valeu, Kati. Também amei suas contribuições e a conversa de todos e todos. Obrigado, Maurinha, pelo convite. Valeu mesmo. Que bom que esse convite veio e veio nessa hora. Veio na hora certa. Eu acredito que ele veio na hora certa. Janaína também, muito obrigado. Fiquei emocionado de saber que alguém leu minha dissertação. Eu fiquei assim, feliz. Tenho mais textos. Inclusive, tem um texto que eu escrevi sobre afrofuturismo e ensino de ciências. Se você não leu, pode ir lá ver que tem outro. E quem sabe um dia eu criei coragem de publicar meus contos, né? Fica a outra Janaína, a Janaína lá da escola, e Maura, me cutucando para eu escrever meus contos. Eu vou escrever mais, tá? Quem sabe até o mês que vem sai um conto afrofuturista aí. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham crescido, tenham ficado melhores e maiores e mais plenos com essa conversa da gente hoje. Eu espero que esse espírito sankofa, que também inspira o afrofuturismo, inspire vocês também a olhar para o próprio passado, para pensar no futuro e pensar no presente e planejar um futuro melhor, tá? Valeu mesmo, Sandra, muito obrigado também por ter me recebido aqui, Rosângela também, e é isso. Se quiserem me convidar depois para outras conversas, outros encontros, estarei disponível, tá bom? Um beijo, um abraço a todo mundo. Eu quero só fazer um registro antes que você vá, Matheus. É excelente que você registre a participação dos seus familiares e colegas de trabalho. Isso diz muito, isso tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Da importância dessa base, né, dessa rede, e que o que a gente espera é que essa rede ela possa espraiar, ela possa crescer. E ela está crescendo a partir de um ponto que, como não poderia ser diferente, é referencial. Parabéns a você, parabéns aos familiares e parabéns a Maura, os colegas todos que estão aqui, porque é muito significativo você ver colegas de trabalho nesse sistema de apoio, de contribuição e de crescer junto. É emocionante. Parabéns para vocês. E fica aqui um convite também para o nosso sarau, que a gente está preparando, né? Quem sabe você traz aí os seus contos para o sarau. Uhum. Vai ser muito bom. Me convide que eu vou. Que bom. Então, gente, uma boa noite. Gratidão pela presença de todos e pela partilha futurista e promissora. Né? Eu acho um espaço bastante promissor da gente atuar e se fazer protagonista da nossa própria história, né? Uhum. Gratidão. Isso aí. Valeu, saudações wakandanas e até a próxima.